Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do 9º ano do Colégio Atual. A partir de hoje, nós vamos mudar o nosso procedimento. As atividades vão estar inseridas no vídeo, certo? Com uma caneta de cor diferente. No caso de hoje, a cor vai ser lilás, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revisar o assunto funções de primeiro grau, função afim, e acrescentar só uma besteirinha. Houveram muitas dificuldades, então resolvi fazer uma revisão e a partir de agora as atividades vão estar inseridas no vídeo. Vocês vão parar o vídeo e vão copiar as atividades, tá certo? Em sequência. Então vamos lá. Função do primeiro grau ou função afim. É aquela função do tipo ax mais b. Por que ax mais b e por que função do primeiro grau? Ó, esse x aqui, subentende-se que ele está elevado a 1. Por isso, ser função do primeiro grau. Onde o a é o coeficiente angular, o x é a variável e o b é o termo independente, o coeficiente linear, certo? Então, tanto faz eu escrever assim, f de x igual a x mais b, como eu escrever y é igual a x mais b, tudo isso aqui representa uma função de primeiro grau, qualquer uma das duas. Quando não tem expoente, quando o expoente é 1, não é necessário escrever, tá bem? Então, toda vez que vocês verem uma equação ou uma função escrita dessa forma, não há necessidade de colocar o expoente 1, tá certo? A gente já sabe que ele existe, está lá. Por que isso? Qualquer número elevado a 1, vamos aqui, ó, se eu elevar 10 a 1, ele continua sendo o 10. Se eu elevar 5 a 1, ele é o mesmo 5. Da mesma forma, x elevado a 1 é o mesmo x. Então, não há necessidade de colocar o expoente quando ele é 1, certo? Então, pronto. Diante disso, a gente sabe que todas as funções dessa forma, ax mais b, ela é chamada de função de primeiro grau. E para ela ser função de primeiro grau, primeiro ela tem que ter a variável. O que é uma função? Uma função é a relação entre duas grandezas. Por exemplo, velocidade e tempo, preço em quantidade. Eu compro 1 quilo de feijão, o preço é R$5. Se eu comprar 5 quilos de feijão, vai ser 5 vezes 5, que dá R$25. Então, toda vez que as funções envolvem duas grandezas, e elas são obrigatoriamente de primeiro grau. Um exemplo de função de primeiro grau aqui, ó. f de x igual a 4x mais 2. Ó, o 4 é o a, o x é a variável e o 2 o termo independente. Como aqui não tem nada, ou se tivesse um 1, eu sei que é uma função de primeiro grau. Mas esse caso aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3. Ela não é de primeiro grau. Por que não é de primeiro grau? Porque o expoente de x está elevado a 2. Tá certo? Pronto. Passado essa primeira parte, vem a primeira atividade. Eu quero que nessas funções dadas aqui, ó, vocês identifiquem
quais são as funções de primeiro grau. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de papel e vão escrever atividades de matemática do dia 27 de agosto. Copia essa primeira questão e já responde. Para o vídeo aí, ó, copiou, parou o vídeo e responde. Depois de respondido, a gente parte para frente. Pausa o vídeo, agora bota o vídeo para voltar e vamos lá. Como é que eu determino o valor de uma função? Eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 3x menos 4. Como é que eu vou determinar valor a essa função? Eu coloco números. Eu gosto de colocar números positivos e negativos. Eu já expliquei a vocês que a função de primeiro grau, ela é uma reta. O gráfico da função é uma reta. Então, basta eu descobrir 2 pontos desse gráfico e ter essa reta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa função aqui, 3x menos 4, e quero colocar valores para f, ou no caso x igual a 0, igual a 2, igual a menos 1. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente substituo onde tem o x na função, eu coloco o número que está entre parênteses. Por exemplo, o 0. 3 vezes 0 menos 4. 3 vezes 0 menos 4. 3 vezes 0 são 0. 0 menos 4, menos 4. Ó, no caso, encontrei o valor da função para x igual a 2, f de 2. 3 vezes 2 são 6. 6 menos 4 são 2. E se eu quiser determinar o valor da função para f igual a menos 1, ou x igual a menos 1, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 4 são menos 7. O que é que eu encontro com isso aqui, ó? Eu encontro coordenadas. Para x igual a 0, y é menos 4. Para x igual a 2, y também é 2. E para x igual a menos 1, y é menos 7, certo? São coordenadas de x e de y para que eu possa desenhar meu gráfico, certo? Qual é a próxima atividade? A lei de formação dessa função é f de x igual a menos 3x mais 6. Eu quero que vocês determinem f de menos 2, f de 0, f de 1 e f de 4. O que é isso aí? Aonde tem x aqui, vocês vão substituir por esse valor. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menos 3 vezes 0, mais 6. Da forma que eu fiz em cima. Tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão parar o vídeo aí agora. Vão parar o vídeo. Ó, lei de formação da função. F de x igual a menos 3x mais 6. Determine f de menos 2, f de 0, f de 1 e f de 4. Vocês vão copiar, logo abaixo da primeira vem a segunda questão. Vão copiar, vão responder essas questões, né? Pausa o vídeo, copia, responde e depois retoma o vídeo. Vamos aqui dando prosseguimento. Ó, como foi explicado a vocês, existem 2 formas de encontrar 2 pontos no gráfico. Tem 2 formas. A primeira forma, que eu vou explicar agora, é zerando o x e zerando o y na função. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa função, f de x é igual a 2x mais 2. Lembrando a vocês que f de x é a mesma coisa que y. Eu vou zerar o y agora, vou zerar o f de x. Então, ó,
zerando aqui, o f de x, botei 0, zerei o y, é igual a 2x mais 2. Vocês sabem que aqui tem o primeiro termo, segundo termo. O que é que eu vou fazer agora? Botar onde tem a variável para a esquerda, ó. Não mudei nada, continua tudo igual, só mudou de lado, ó. 2x mais 2 igual a 0. Vou zerar a função. Aí o que é que acontece aqui, ó? 0, como vocês sabem, é um número. Então, se eu tenho mais 2, para resolver uma função do primeiro grau, resolver uma equação, ele muda de lado como menos 2. Então, 2x é igual a menos 2. Agora, o que é que acontece? Está multiplicando, muda de lado dividindo. Menos 2 dividido por 2 é quem? Menos 1. Então, quando x é menos 1, o y ele é 0. Consegui encontrar um dos pontos da coordenada, certo? Um dos pontos da reta. Para x igual a menos 1, o y é 0. Beleza? Querem recapitular? Igualei a equação 2x mais 2 igual a 0. Ó, 2x mais 2 igualei a 0. E aí resolvi a equação. Simples assim. Encontrei que para x igual a menos 1, o y é 0. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou zerar o x. Aonde tem x, eu vou colocar 0. Ó, f de 0. Aonde tem x, eu coloco 0. 2 vezes 0 mais 2 são 2. O que é que isso quer dizer? Para toda equação ou toda função de primeiro grau, quando o x for 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, o y vai ser o termo independente, ou a constante, certo? Então, para x igual a 0, o y é 2. Encontrei outra coordenada. Vamos ver aqui no gráfico agora quais são as duas coordenadas que eu encontrei. Eu encontrei para x igual a menos 1, o y é 0. E encontrei para x igual a 0, o y é 2. Certo? Não é isso aqui que foi encontrado no gráfico? Ó, x1, y0, x0, y2. Ó, para x igual a menos 1, para x igual a menos 1, o y é 0 aqui, ó. 0 e menos 1. Um termo, tá bom? Menos 1 em x, 0 em y. Coloquei o pontinho aqui. E para 0 em x, quando x é 0, y é 2. Coloquei o pontinho aqui também. E o que é que eu fiz? Tracei a reta. Certo? Só preciso de 2 pontos para traçar uma reta. O que é que vocês vão fazer agora? Ó, tá aqui, ó. Vou dar uma paradinha enquanto vocês copiam. Dada a função f de x é igual a menos 3x mais 6, determine y igual a 0, x igual a 0 e desenhe o gráfico da função, certo? Então, qual é a função? F de x é igual a menos 3x mais 6. Vocês têm que descobrir y igual a 0 e x igual a 0, certo? E desenhar o gráfico da função. O que acontece? Tem alguma dificuldade? Assiste, volta um pouquinho o vídeo e assiste o último assunto aí do vídeo, tá bom?
A ideia de estar fazendo assim é para que vocês possam assistir ao vídeo e fazer mais ou menos parecido como tá. Eu até já fiz o gráfico aqui, tá bom? Essa é a primeira maneira de encontrar dois pontos, que é igualando o x e o y a zero. Então, menos 3x mais 6 igual a zero, só é resolver a equação. E colocar x igual a zero, menos 3 vezes zero, encontra o outro ponto. Tá bom? Então, a ideia é essa. Vamos lá, ó. A primeira forma que eu falei para encontrar dois pontos é essa daí, igualando o y e o x ao zero. Mas tem a forma também que eu ensinei na semana passada, que é simplesmente atribuir valores a x e a y. Eu, pessoalmente, gosto de colocar um valor positivo e um negativo. Então, vamos lá, ó. No segundo caso, eu vou atribuir valores, o valor que eu quiser. Mas é claro que eu vou colocar valores que a resposta não seja muito alta, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma função. F de x é igual a 2x mais 2. Quais os valores que eu quis atribuir? Eu quis atribuir menos 2 e 1. Aonde tem x, eu coloco menos 2, ó. 2x mais 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 2 são menos 2. Certo? Qual é o outro que eu resolvi atribuir? Eu atribuí o valor 1. F de 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho uma coordenada. Para x igual a menos 2, o y também é menos 2. E tem uma coordenada. Para x igual a 1, o y é 4. Certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desenhar o gráfico segundo essas coordenadas. Ó. Eu agora não estou utilizando o zero. Eu agora atribuí valor. Então, aqui, ó, lembrando, no gráfico, temos os números positivos de y, que são acima, os números negativos de y, que são abaixo, os números positivos de x, que são na direita, e os números negativos, que são na esquerda. Então, vamos lá, ó. Para x igual a menos 2, eu tenho y igual a menos 2. Para x igual a menos 2, eu tracei aqui menos 2 para menos 2. E para x igual a 1, eu tenho y igual a 4. Encontrei os dois pontos, eu simplesmente agora traço a reta, ó. Tracei a reta entre os dois pontos. Aqui, ó. Liguei aqui um ponto ao outro e tracei a reta. Só isso. É apenas isso. Pronto. Como é apenas isso, tem mais uma atividade aqui para vocês. Se por acaso não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo. Eu aqui, ó, de acordo com a função é f de x é igual a 4x mais 8. Pronto. De acordo com essa função, eu quero que vocês encontrem esses dois pontos, f de menos 1 e f de 0, certo? Qual é a função? A função, vou até fazer aqui em cima para ficar tudo pertinho, ó. A função f de x é igual a 4x mais 8. Tá vendo? Pausa o vídeo, copia essa questão, ó, vai atribuir esses valores a x, vai desenhar o gráfico e vai traçar os dois pontos e encontrar a reta. Tudo bem? Então, para o vídeo, pega a folhinha da atividade, copia a quarta questão, responde
e depois continua o vídeo. Tá certo? Agora aqui, ó. Vamos lá. Função afim. Só esse assunto aqui que não viu, mas é a coisa mais fácil do mundo. A função, a reta no gráfico, ela pode ter uma forma crescente ou decrescente, certo? F de x, como vocês já sabem, é igual a x mais b. Quando é que ela vai ser crescente? Quando a for maior do que zero. Por exemplo, o a é meio, já é maior do que zero, ela é crescente. O a é de 1 ao infinito. A função f de x é crescente, ó. A reta é subindo a ladeira, certo? E quando é que f de x ela é decrescente? F de x é decrescente quando a é menor do que zero. Então, a reta vai decrescer, vai descer. Tudo bem? Um exemplo aqui de função crescente. Ó, f de x é igual a 3x mais 5. F de x é igual a 3x mais 5. Certo? Quem é o a da função? O a da função é o 3. O 3 é maior do que zero? É. Se o 3 é maior do que zero, se o 3 é maior do que zero, essa função aqui é crescente. Um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui f de x igual a menos 4x mais 3, certo? F de x igual a menos 4x mais 3. Quem é o a? Quem é o a? O a, ele é menos 4. Então, menos 4, ele é menor do que zero. O a é menor do que zero. Então, é uma função decrescente. Certo? É isso aí. Agora aqui, ó. Diante disso, do observado, eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui, ó, vou deixar um minutinho aqui. Qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Observando as funções abaixo. Quais são as funções abaixo? Deixar um tempinho aí para vocês copiarem, ó. F de x é igual a 5x menos 10. F de x é igual a menos 2x mais 5. F de x é igual a 3x mais 2. E f de x igual a menos x mais 3, certo? Vocês têm essas três funções. O que é que vocês vão fazer? Determinar se essas funções elas são crescentes ou decrescentes, certo? Determinar se elas são crescentes ou decrescentes. Qual é o outro passo a fazer? Encontrar o y e o x igual a zero, que aí vocês vão encontrar 2 pontos, certo? Então, copiar isso aqui, determinar se elas são crescentes ou decrescentes, vocês sabem que é só olhar o a, igualar o y e o x ao zero e desenhar os gráficos das funções, tá bom? Tá aí, vai dar tempo de copiar. Resumindo, vocês têm 5 questões da atividade para resolver. Faz o cabeçalho, pelo amor de Deus, faz o cabeçalho, coloca nome, data, série, a data da atividade, tudo certinho. Faz o cabeçalho. Depois de fazer o cabeçalho, escreve a atividade e vai. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta atividade. Tá certo? Aí já deu tempo de vocês copiarem
Eu sei que vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês precisam disso. Para não ter essas dúvidas, assiste uma questão e responde igual. Tá bom? Obrigado. Boa tarde.